Ó, cada edição que passa desse crossover de Tartarugas Ninja com Mighty Morphin Power Rangers 2, mais detalhes interessantes começam a surgir que combinam as duas lores, tanto de Power Rangers quanto das Tartarugas. O que Ryan Parrott tem feito nessa continuação, digamos assim, é muito interessante, está indo muito além do que eu esperava. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui dentro dessa grande saga que reúne nossos heróis coloridos com os heróis meia concha, né? As Tartarugas Mutantes Ninja. Inclusive, esse é o segundo crossover, como eu comentei. Já teve um primeiro crossover, na verdade, completamente revisado aqui no canal. Então, se você não viu esse primeiro crossover, não continua aqui, porque é uma continuação direta. Muitos detalhes lá da primeira parte são referenciados aqui. Então, se você não viu, o primeiro crossover vai ficar boiando em vários momentos. E olha só, se você é fã de Tartarugas Ninja e acabou caindo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui no Mega Power a gente fala de Power Rangers, mas eventualmente acaba sempre pintando as tartarugas, porque vez ou outra rola um crossover, rola um boneco, rola alguma referência, a gente está comentando por aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e, é claro, deixa o seu like, o gostei, é muito importante para impulsionar o vídeo e para mais pessoas ficarem conectadas com o universo de Power Rangers. A última edição que nós revisamos aqui, que no caso foi a primeira, terminou com um gancho daqueles, né? O Casey Jones agora faz parte do lado dos vilões, e isso acabou deixando as tartarugas bem chocadas, principalmente o Rafael e o Leonardo, que não entenderam nada do que estava acontecendo. Talvez esse mistério perdure um pouco mais, mas tem um detalhe nessa edição que dá uma pista do que está acontecendo com Casey Jones. E nossa edição começa finalmente na Dimensão X, que a gente tanto queria ver aí nesse crossover, e nós temos Scorpina, Goldar, Rocksteady, Bebop, Stockman e vários bonecos de massa bem diferentes reverenciando alguém. E esse alguém falando que no passado, se eles falhassem, não teria consequência, mas agora esse tempo mudou. E essa mesma voz pergunta se o Stockman conseguiu fazer o que havia sido acordado, e aparentemente ele conseguiu. Esse período que ele ficou preso lá naquela prisão que a gente viu na primeira edição foi suficiente para ele aprimorar seus conhecimentos e desenvolver algo muito importante que faz parte do desfecho dessa edição. E como se fosse um filme, a câmera meio que dá uma girada e nós vemos aí que essa voz, na verdade, é a Rita Repulsa, que tá com um visual completamente diferente, mais um visual bacana aí pra vilã. E ela meio que repreendendo aí o grupo, porque eles não trouxeram nem as tartarugas, nem os Rangers, e eles ganharam upgrades mágicos, digamos assim, e também o equipamento da pesada. Só um parêntese aí sobre a primeira edição, vamos lembrar que a Rita Repulsa, ela havia demonstrado interesse acerca da Dimensão X. Tava rolando a conversa dela com o Destruidor, ele acabou comentando sobre essa dimensão e sobre aliados que ele tinha por aqui, e isso despertou a curiosidade da vilã, e aí ela consequentemente conseguiu entrar na Dimensão X e agora está muito mais poderosa. Goldar e o Rocksteady acaba culpando aí a missão que falhou nas costas do Casey Jones, né? Porque no momento que ele apareceu, segundo eles dois, acabou aí estragando todo o plano que a Rita Repulsa havia bolado. Ela até gosta que tanto o Goldar, o Rocksteady quanto o Casey Jones começam a trocar farpas, mas ela pede aí silêncio, né, que eles retomem, que eles foquem novamente no plano, manda o Goldar encontrar o Finster para ver os novos bonecos de massa e para o Rocksteady preparar a tropa para o próximo ataque. Em Nova York nós vamos para o momento que eu acredito ser logo após os eventos da primeira edição, porque as Tartarugas Ninja estão completamente desnorteadas. A gente percebe que os Rangers nem tanto, a gente vai descobrir logo em seguida por quê, mas as Tartarugas não estão entendendo o que está acontecendo. Como assim o Casey Jones se voltou contra a gente? Ele era um dos nossos aliados mais antigos, na verdade era um amigo muito próximo, né? O Casey Jones é parceiro das Tartarugas em praticamente todas as mídias de Tartarugas Ninja que a gente conhece, animação, quadrinhos e filme, etc. O Zordon e o Splinter tentam acalmar a situação, né? O Splinter principalmente pede para eles terem paciência e tal. Já o Zordon tá focado nesse retorno de Rita Repulsa, para os Rangers terem um pouco de cautela, ele não sabe o que está acontecendo. Até porque, né, se a gente for lembrar dos eventos da edição passada, ninguém sabia do paradeiro da Rita até agora. Então o Zordon, na verdade, acredita que a Rita Repulsa tem a ver com tudo isso. Vamos lembrar que eles não sabem que a Rita Repulsa está por trás. Na verdade, eles têm essa hipótese
Por quê, meus amigos? Porque o Jason sugere, na verdade ele comenta, que isso de ter um amigo passando para o lado do mal já aconteceu com eles. No caso, a história do Tommy, né? Então o clima acaba ficando pesado quando o Jason traz à tona essa história, e aí o Tommy aproveita o momento para contar tudo o que aconteceu com ele, e nem mesmo as piadinhas das tartarugas conseguem tirar o foco da conversa, né? Tem um momento, não lembro qual tartaruga exatamente faz uma piada, e ela é repreendida aí porque o clima tá bem sinistro. Só que o Tommy, ele revela que na época que ele estava sob o controle mental de Rita Repulsa, teve um objeto que foi crucial para que o encanto fosse quebrado, que no caso foi a Espada das Trevas, né? Então ele acha que se tem algum objeto de valor muito próximo ao Casey Jones e esse objeto ele acabar sendo destruído eventualmente, o feitiço vai ser quebrado, e as tartarugas têm uma suposição de que esse objeto pode ser o taco de hóquei favorito do Casey. Galera, voltamos para a Dimensão X, e esse momento para mim da edição é um dos momentos mais interessantes, porque eu não esperava que o Ryan Parrott ia trazer isso para o quadrinho. Nós temos uma cena do Casey Jones com o Krang, finalmente ele apareceu, né? Ele meio que apareceu na edição passada, naquele momento que o portal abriu, mas a gente só viu vultos e os tentáculos dele, e agora no quadrinho nós temos ele aparecendo fisicamente, digamos assim, né? Um vilão que eu gosto bastante, e é o principal vilão da Dimensão X, ele mora na Dimensão X, e é um dos grandes antagonistas aí das Tartarugas Ninja. E nesse momento a gente vê que o Casey Jones está interessado em morfadores. Sim, galera, tem outros morfadores em cena, o que confirma que o Casey Jones era realmente um Power Ranger. Até porque o Krang, ele fala que na Dimensão X existiram Power Rangers, ora vejam só que ele teve que destruir esses Power Rangers porque eles estavam ameaçando a sua raça, uma raça conhecida como Ultrons, vários parecidos aí com o Krang. Então só o morfador do Casey Jones está funcionando, o que confirma aí, na verdade, um lance muito importante dentro da mitologia de Power Rangers, né? Em qualquer lugar que a rede de morfagem toca, é passível de existir Power Rangers, ou seja, a rede de morfagem existe na Dimensão X. E o Casey Jones aparentemente quer alguma coisa com esses morfadores. A gente percebe aí nas falas do Krang e também nas feições dele, que apesar do Casey ter passado para o lado do mal, digamos assim, ele não confia muito. Eu sinto assim que o Krang acha que isso é meio papo furado, é balela, e aí o Casey meio que... não sei se ele está tentando convencer, mas reforçar a sua fala, dizendo que agora ele quer estar no lado vencedor, ele já cansou de bancar o papel de herói, ele quer entrar em um lado para vencer essa batalha. Então a gente percebe que o Casey Jones está focado em destruir as tartarugas, vejam só. E aí o Krang pede que o Casey Jones se ajoelhe para ele, para mostrar toda a sua lealdade. O Casey acaba se ajoelhando, mas nesse momento a conversa é interrompida porque a Rita Repulsa aparece, querendo conversar com o Krang. E aí o Casey Jones se afasta e o Krang fala, ó, não sei não, viu, esse lance aí com o Casey, não tô botando muito fé, a gente tá brincando com fogo, esse seu controle aí em cima dele pra mim não tá me cheirando bem. Só que ela dá uma desconversada porque ela tá interessada no paradeiro do Destruidor. Ou seja, o vilão principal das tartarugas está desaparecido, galera, desde os eventos lá do primeiro crossover. E aí o Krang fala pra Rita pra ela se preocupar com seus guerreiros, que ele se preocupa com Urukusai, que é o nome verdadeiro do Destruidor, mas eles não vão conseguir evitar o Destruidor para sempre, o que leva a crer pra mim que em algum momento esse vilão vai aparecer e o negócio vai ficar feio. Temos um break aí na história para um diálogo muito interessante entre Zordon e Splinter, enquanto os dois estão jogando xadrez, né? Na melhor pegada aí, Xavier e Magneto, só que nesse caso os dois estão do mesmo lado da moeda. E é uma conversa assim, galera, que é basicamente sobre: será que tá certo em colocar os Rangers e as tartarugas em uma guerra que pode nunca acabar? Essa, inclusive, é uma fala do Zordon que é muito pertinente se a gente for ver os questionamentos do personagem como um todo, né? E aí entra o Splinter, muito sábio, né? E fala que essa guerra precisa sim ser travada e que tanto ele quanto os Zordon só podem passar ensinamentos e habilidades para as tartarugas e os Rangers sobreviverem, mas no final são eles que vão ter que decidir como usar essas habilidades. Os Rangers, eles arriscam tudo para salvar o mundo, e as tartarugas arriscam suas vidas para salvar aqueles que os temem e os rejeitam. Um negócio muito poético, mas também muito real. Depois desse break, vamos para a Alameda dos Anjos, onde nós temos Book School
e a April meio que passeando aí pela praça, etc. O Book tentando contar vantagem, né, dos monstros que eles encontraram, várias histórias inclusive de monstros que a gente viu na série de TV. A April até parece um pouco interessada na conversa, e tem uma fala dela que pra mim eu achei muito engraçada, que ela fala assim: gente, tem um negócio assim que me chama muita atenção, né? Como é que aqui em Alameda dos Anjos, com tantos ataques de monstros gigantes, etc., conseguem reconstruir os prédios tão rápido, né? Um questionamento que a gente tem aí há muitos anos em Power Ranger, meio que os quadrinhos vieram para comentar um pouquinho sobre por que eles conseguem reparar tanto, né? A gente tem a Prometeia, que ajuda, e outras forças para não só ajudar a reconstruir os prédios, mas também as pessoas quando acontece um ataque. E falando em ataque, no meio dessa conversa entre os três, abre-se um portal gigante, meus amigos. E de dentro dele sai Rita Repulsa e diversas criaturas mutantes. A April imediatamente entra em contato com os Rangers. Galera, o negócio tá feio, vocês precisam vir para Alameda dos Anjos. Aí os Rangers pedem que Zordon imediatamente use o teletransporte, e também o Billy fala para ativar a sombra de morfagem. E aí o Donatello fala: sombra de morfagem? O que é isso exatamente? E aí Jason fala: nós precisamos que vocês também morfem conosco. Que cena maravilhosa dos Rangers e as tartarugas morfando juntas. Só que é estranho, né? Porque quando as tartarugas morfaram na edição passada, no crossover passado na verdade, elas morfaram justamente porque os Rangers não conseguiram morfar. Utilizaram os morfadores dos Mighty Morphin. E aí o Billy, ele explica que na verdade essa morfagem das tartarugas é de uma maneira diferente e é uma morfagem temporária, é uma morfagem que acaba durando apenas 20 minutos mais ou menos. Inclusive o Leonardo acaba fazendo uma piada, né? Então a gente tem que salvar o mundo no mesmo tempo de um desenho animado que passa no sábado de manhã, né? Uma clara referência ao próprio desenho das tartarugas e vários outros que a gente veio assistindo aí na nossa infância. E começa uma batalha que me lembrou bastante aquela batalha do filme de Vingadores, o primeiro filme, né? Tem aquela invasão alienígena, só que nesse caso aí nós temos mutantes, Rita Repulsa, bonecos de massa, tem até o General Treg, que também é um vilão das Tartarugas Ninja. E só um detalhe que eu esqueci de comentar, não posso deixar isso passar: no momento que aparece Billy lutando, ele tá com um blaster diferente, um blaster que parece um Triceratops. E o visual desse blaster é inspirado naquela arma de Zenkaiger, Super Sentai aí, que não foi adaptado para Power Rangers. A arma é meio que uma adaptação do Gatlinger, acho que é assim que se pronuncia. Um dispositivo que não serve só como arma, como também para que eles se transformem na série. Gostei muito dessa homenagem aí que o Dan Mora colocou. Quem sabe outros detalhes aí do Super Sentai acabam não aparecendo nas edições posteriores. Bem, nós temos aí o Zack e o Donatello lutando contra um crocodilo gigante, que parece ser o vilão Leatherhead lá das tartarugas, enquanto Kimberly e a April O'Neil lutam com a Tartaruga Sinistra, que parece ser o vilão Slash. Mas por que eu falei que parecem ser os vilões das tartarugas? Porque eles não falaram os nomes. Mas eu tenho quase certeza que é o Leatherhead, que é esse crocodilo gigantesco, bem agressivo, e também o Slash, que é essa tartaruga aí meio deformada e que no traço do Dan Mora ficou bem assustadora, né? Se a gente for comparar com o material que a gente tinha no passado, essa versão dele tá muito mais sinistra. Só que assim, a gente descobre que na verdade essa invasão da Rita Repulsa, na verdade era um plano de distração. Em outra cena temos Scorpina, Bebop, Stockman e Casey se dirigindo para o centro de comando. E a gente sabe que para entrar no centro de comando é necessária uma moeda do poder. Inclusive o Casey Jones acaba falando isso. Só que a gente descobre que na verdade esse tempo que o Stockman passou desenvolvendo um dispositivo era um dispositivo justamente para conseguir entrar no centro de comando. E aí, meio que uns orbes, etc., ele consegue tirar o escudo que protege a base dos nossos heróis. Voltamos para o campo de batalha, onde Trini e Michelangelo lutam contra Goldar e Squat. E é nesse momento que os Rangers recebem uma transmissão lá do Alpha que o centro de comando está sendo invadido. E aí o Billy acredita que essa invasão é para destruir o Zordon, o que é meio que confirmado quando a gente volta para a cena do centro de comando, onde a Scorpina demonstra interesse em derrotar, em destruir o mentor dos Rangers. Só que o Casey Jones fala que a missão deles não é essa, não é assassinar ninguém. A missão deles é... E aí corta a frase porque Rafael, Jason e Tommy
aparece. A gente vai ficar com essa dúvida aí de qual era o plano dos vilões dentro do centro de comando, porque agora nós temos outra batalha acontecendo. Enquanto os Rangers estão lá em Alameda dos Anjos lutando contra bonecos de massa modificados, aqui no centro de comando nós temos Jason, Rafael e Tommy lutando com essa trupe aí de vilões, com exceção do Stockman, né, porque ele não luta nada. O Jason tá lutando contra a Scorpina, o Tommy contra o Bebop, e para o Bebop isso é meio que uma revanche aí, essa batalha entre os dois. E nós temos o Rafael lutando contra o Casey Jones, ele que tá incansavelmente tentando destruir o taco de hóquei dele. E a gente percebe que, eu pelo menos percebi isso na verdade, que nas falas do Casey Jones tem meio que ciúmes, né? Ele começa a falar que o Rafael, as Tartarugas Ninja em geral, agora tem um novo grupo de amigos, acabou esquecendo dele, né? No caso, os Power Rangers. E a gente vê a fúria do Casey Jones, que é tão grande que ele consegue quebrar o visor do capacete do Rafael, chamando ele de aberração, meus amigos. Um negócio que assim até tocou em mim, né? Porque todo o lance das Tartarugas Ninja é se esconder das pessoas, dos humanos, porque os seres humanos, de uma forma geral, meio que oprimem eles pelas suas aparências, etc. Então isso meio que tocou tanto em mim quanto no Rafael, obviamente. Só que ele aproveita esse momento de distração, digamos assim, porque o Casey está falando um bocado de abobrinha, um bocado de besteira, parte pra cima dele e quebra o taco de hóquei. A gente fala, pô, acabou aí o feitiço, né, meus amigos? O Casey Jones está liberto. E aí ele dá um gancho no Rafael e fala que todo momento ele não estava sobre feitiço nenhum. Ele escolheu seguir o caminho com Rita Repulsa, o que deixa Rafael ainda mais desnorteado ainda, cara. Porque como assim você decidiu por conta própria se aliar aos nossos inimigos? Porque não é só a Rita, né? Ele tá aliado também com o Bebop, com o Rocksteady e mal sabe ele também com o Krang. Então fica aquela situação bem complicada. Só que aí vem a fala que me chamou a atenção nesse quadrinho. O Casey Jones fala pro Rafa que ele tá fazendo isso porque tudo isso uma hora vai fazer sentido e pede que seu amigo confie nele. Inclusive nessa parte tá em negrito no quadrinho. Talvez tudo isso que o Casey Jones está fazendo faz parte de um plano maior. Ele está se infiltrando aí na parte de Rita Repulsa e do Krang para tentar talvez um ataque por dentro. Foi isso que eu entendi, não sei vocês, deixa aqui na seção de comentários. E vamos para o final do quadrinho, onde a situação está bem apertada. Os Rangers lá não estão conseguindo lidar com a quantidade de bonecos de massa que estão surgindo. E no centro de comando, meus amigos, Tommy e Jason estão passando por um aperto também. Pelas páginas dá a entender que eles não estão lutando contra os vilões. Eles estão, na verdade, evitando que os vilões atinjam o tubo de Zordon. Então o Tommy está apanhando bastante de Scorpina e o Jason do Bebop. Meio que trocou aí as duplas, né? Eles estavam... A Scorpina estava lutando contra o Jason e o Tommy estava lutando contra o Bebop. Então acabou trocando aí as duplas. Eles estão tentando proteger o tubo de Zordon a qualquer custo. Chegando um momento que também me deixou assim com dó, que o Alpha foi pra frente, né? O Zordon pedindo pro Alpha ir embora, fugir, escapar do centro de comando, e o Alpha falando que ninguém vai passar por cima dele, quer dizer, ninguém vai atacar o Zordon sem passar por ele. Ora, veja só, o nosso Alpha 5 muito heróico. E aí basicamente o Bebop fala, tá, a gente tem que passar por você pra destruir o Zordon? Tudo bem. E ele pega o canhão e dispara contra Alpha. Só que nesse momento, meus amigos, aparecem duas shurikens do absoluto nada e atingem o canhão e explode tudo. E na última página, quem é que aparece? O Destruidor, uma ilustração lindíssima também do Damora, falando o seguinte, que ele não pode permitir que essa invasão continue. E a edição termina desta forma, com o Destruidor aparecendo e deixando toda a situação ainda mais interessante. Será que nós teremos o Destruidor fazendo uma aliança temporária com os Rangers e as Tartarugas? Vamos ter que descobrir aí na terceira edição, mas essa de hoje foi muito boa. Todo esse lance envolvendo Rangers na Dimensão X me chamou muita atenção, né? Espero que isso seja explorado com mais detalhes aí até o fim do crossover. Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder o que você achou da edição de hoje. É claro, fica aí o convite para seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers. E também, gente, o nosso Apoia-se. Para quem não sabe, o Mega Power Brasil é o nosso trabalho. A gente vive de falar de Power Rangers. Clicando no link aqui embaixo do Apoia-se, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo,
você pode apoiar, além de um compartilhamento, de um like, com o valor que couber em seu bolso, 5, 7 reais. Isso ajuda bastante a gente no fim do mês a melhorar tudo que a gente produz por aqui, seja a qualidade dos vídeos, até mesmo o servidor do nosso site e a constância do que é postado aqui no canal, tanto pelo Apoia-se quanto o botão do Seja Membro, que tem basicamente a mesma função. E aí, você vai fazer parte do seleto grupo de heróis, como o Rafael de Paula, o Carlos Alberto Petroni e toda essa galera que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja!